Então, a gente vai falar hoje sobre arrependimento de obras mortas, né? Lá em Hebreus 6, 1 e 2 diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor aos Hebreus vem dizendo para os irmãos avançar para o que era perfeito, não lançando de novo o fundamento da doutrina de Cristo. Aí ele começa a dizer o que seria o fundamento, a base da doutrina de Cristo, dos ensinos de Cristo. Ele diz que a base dessa doutrina de Cristo era arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Mas é interessante que ele começa dizendo uma das doutrinas básicas é o arrependimento de obras mortas. Muitos têm falado hoje dentro das igrejas sobre fé, sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos, né? A gente certamente já ouviu falar sobre o arrebatamento, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Mas pouco se tem falado sobre arrependimento de obras mortas. Primeira coisa, o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de direção, ir para o lado oposto. Em outras palavras, mudar. Arrependimento de obras mortas nada mais é do que falar a respeito de mudança. Aquela pessoa deve mudar. É interessante que a Bíblia fala muito sobre Jesus. Se a gente perguntar a alguma pessoa que morreu na cruz, a pessoa obviamente vai saber que foi Jesus, né? Jesus, a gente fala que Jesus curou, que Jesus expulsou demônios, que Jesus multiplicou os pães. Mas o que a gente muitas vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos é que Jesus, ele não começou o ministério dele multiplicando pães, ele não começou o ministério dele expulsando demônios. A palavra fala em Mateus 4,17, que Jesus, depois que foi batizado, né, por João Batista, ele foi para o deserto para ser tentado. Quando Jesus voltou do deserto, a primeira coisa que Jesus fez, iniciando oficialmente seu ministério, foi o que tem escrito em Mateus 4,17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não começou o ministério dele falando: ei, venham para mim que eu vou te curar, e venham para mim porque eu vou te fazer próspero, e venham para mim porque eu vou te dar 10 milhões, vou te dar uma estratégia para ganhar 10 milhões, vou te dar uma estratégia para ganhar 1 milhão, vou te dar uma estratégia para ganhar 100 mil reais no mês. Não, Jesus começou dizendo: ei, vocês precisam mudar, porque o reino dos céus está chegando. Né? Muitas vezes queremos começar a nossa vida focando naquilo que queremos ser. Eu tenho um grande chamado, eu quero ser um grande ministro, eu quero ser um grande músico. Mas o que a gente precisa entender é que a gente deve fazer como Jesus. A gente deve começar a nossa vida com mudança, com arrependimento de obras mortas. É interessante também que a palavra fala que os apóstolos, depois do Pentecostes, né, que eles ficaram cheios do Espírito, Pedro com os 11 se colocou de pé, né? E disse que ele começou a explicar que em Jesus havia salvação. O povo, quando ouviu a ministração, disse: Pedro, o que faremos? E é interessante que ele responde o seguinte, Atos 2, 37 a 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. É interessante que a primeira coisa que Jesus falou foi sobre arrependimento. A primeira coisa que os apóstolos falaram depois do dia do Pentecostes foi sobre arrependimento. João Batista já pregava sobre arrependimento, né? A primeira doutrina básica que aparece em Hebreus 6 é sobre arrependimento. E infelizmente temos descartado ou desconsiderado que a palavra fala sim sobre mudança, né? E por a gente não entender que a palavra fala sobre mudança, pensamos que a gente pode ser um crente dentro da igreja, que vai receber todas as bênçãos e podemos ser de qualquer forma. E não é assim. A Bíblia fala sobre mudança. Paulo falou isso algumas vezes. Ele falou: aquele que mente, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Cada um fala a verdade com o seu próximo. Paulo também chegou a falar dizendo: oferecer os seus membros como instrumentos de justiça, não mais como de iniquidade. Paulo também chegou a dizer a respeito de renovar a mente e subjugar o corpo. Que é isso? Mudança. Na verdade, em 1 Coríntios 5,17 fala que somos novas criaturas. E em Hebreus fala sobre arrependimento de obras mortas. Ou seja, a gente tem que se arrepender
e deixar de fazer o que a gente fazia quando a gente ainda era morto espiritualmente, porque somos novas criaturas. Infelizmente, como novas criaturas, ainda estamos fazendo aquilo que a gente fazia quando era morto. Mas Paulo vem dizendo, somos nova criatura para andar em novidade de vida. Portanto, a palavra fala assim sobre mudança. Amém? Então precisamos entender, antes de querermos ser alguém muito famoso, cheio do poder, pingando óleo, cuspindo unção, né, um modo brincando, né? Mas antes de querermos ser alguém grande em Deus, precisamos começar mudando, deixando de fazer o que a gente fazia quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? Cheirão.